Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje nós precisamos rever algumas coisas e tirar algumas dúvidas em relação às medidas de proteção, tá? As medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e que dentro delas nós temos as medidas específicas de proteção e as medidas socioeducativas. Primeiro, a gente precisa entender o que são as medidas de proteção. E as medidas de proteção, ou medidas protetivas, são providências de caráter individual, que são determinadas pela autoridade competente, e aí a autoridade competente é tanto o Ministério Público, em alguns casos, o Conselho Tutelar, ou mesmo o juiz de direito, e elas servem para auxiliar no desenvolvimento pessoal da criança e do adolescente, da criança ou do adolescente, tá? Essa criança ou esse adolescente está em situação de risco, está em situação de necessidade de proteção especial. Ou mesmo esse adolescente cometeu um ato infracional e por isso vai ter que sofrer uma medida específica, tá? A previsão das medidas de proteção ela está no artigo 98 do ECA. Esse artigo diz o seguinte: as medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis e em razão da sua conduta. Então, nesses três casos, pode se aferir uma medida de proteção. E daí, dentro das medidas de proteção, nós temos uma subdivisão. Nós temos as medidas específicas de proteção e nós temos as medidas socioeducativas. O que são as medidas específicas de proteção? As medidas específicas de proteção são voltadas apenas à criança ou ao adolescente, não aos pais, tá? E essas medidas específicas de proteção, elas têm intuito educativo. Não tem um caráter de pena, não tem um caráter de punição, e sim tem um caráter de ensino, de ensinar. Quem é que é a criança para o ECA? A criança para o ECA é um indivíduo até 12 anos. Quando completa 12 anos, entra no patamar de adolescente. E aí, como adolescente, vai até os 18 anos incompletos. No momento que completa 18 anos, não é mais adolescente, é visto como adulto, tá? Essas medidas específicas de proteção podem ser dadas isoladamente ou cumulativamente. Ou seja, eu posso aplicar duas medidas de proteção se eu quiser, tá? Se eu, autoridade competente, quiser. Ao mesmo tempo, essas medidas de proteção, elas são temporárias, elas não são eternas, tá? Aonde elas estão do Estatuto da Criança e do Adolescente? No artigo 101. E aqui vocês têm duas dúvidas que nós tivemos em relação ao estudo das medidas de proteção. A primeira foi justamente em relação à maioridade, por isso eu trago ela agora, visto que eu já atingida aos 18. Por exemplo, na liberdade compulsória, essa se dá aos 18 ou aos 21. E quanto à obrigação de restituir, essa é aplicada diretamente aos adolescentes ou aos pais irresponsáveis. Outra dúvida foi a diferença do acolhimento familiar e do acolhimento institucional, tá? Então, essas três dúvidas, elas têm relação com tudo que a gente está trabalhando agora. O que diz no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente? No artigo 101 diz o seguinte: verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Então, primeira informação, medidas específicas de proteção têm um rol exemplificativo. Não é um rol taxativo, o rol do 101, é um rol exemplificativo. Segunda informação importante é que
elas podem ser aplicadas junto com o artigo 129 do ECA. O artigo 129 ele é direcionado aos responsáveis, enquanto que o artigo 101 é direcionado para os adolescentes. Então, essa medida específica de proteção, ela vai ser aplicada pensando-se no 101, uma das medidas previstas no 101, ou uma outra medida que a autoridade competente julgar mais necessário para aquele caso, e ela vai poder ser aplicada junto com o 129, por exemplo, para os pais. Um exemplo que a gente pode dar em relação a isso é, por exemplo, o 101 cumulado, aplicado cumulativamente com o 129. Em que incisos? Por exemplo, o 101, inciso 1 e o 129, inciso 7º. Vou mostrar para vocês essa situação. O inciso 1, o inciso 1 do artigo 101 diz o seguinte: encaminhamento aos pais ou responsável mediante termo de responsabilidade. Então, os casos em que a criança tem que ser encaminhada para os pais. E aí o 129, ele vai dizer, no seu inciso 7º, advertência, tá? Então, eu posso dar uma advertência para os pais, porque, por exemplo, a criança não estava com os pais ou responsáveis, estava em perigo. Posso aplicar aos pais a advertência e a criança o retorno para os pais, tá? O retorno para o convívio dos pais. Por isso mesmo, as medidas do artigo 101 são medidas específicas que visam proteger a criança, tá? Ou o adolescente que está em situação de abuso ou situação de uma possibilidade de acontecer alguma coisa ruim com ele, tá? Um outro exemplo, eu posso aplicar o 101, inciso 3, cumulado com o 129, inciso 5. O 129, inciso 5, diz obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Enquanto que o 101 vai dizer, no seu inciso 3º, o seguinte: matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino fundamental. Então, se a criança precisa ir para a escola, é obrigação dos pais matricular ou tentar matrícula dessa criança na escola. Se os pais tentam a matrícula e não conseguem a matrícula, aí vai ser uma situação que você tem que levar para o Ministério Público, tá? Então, essas medidas específicas de proteção são medidas justamente de caráter educativo, pedagógico, não punitivo, tá? As duas medidas específicas de proteção mais excepcionais são as últimas do inciso 101, quando fala em inclusão em programa de acolhimento familiar e colocação em família substituta, tá? E ainda o anterior, acolhimento institucional. Qual é a diferença entre um acolhimento familiar e um acolhimento institucional? O institucional são instituições, é a casa de passagem, por exemplo, tá? É a perda temporária do poder familiar para a família, para os pais, tá? E se busca um meio de se trazer depois essa criança no futuro de volta para o lar, mas por enquanto uma solução para o caso é uma casa de passagem, é um acolhimento provisório numa instituição específica que possa acolher essa criança, que possa cuidar dessa criança, que possa proteger essa criança, que possa conceder para essa criança todos os direitos e garantias que ela tem conforme as previsões do ECA. Também se for adolescente, não há problema nenhum, tá? O acolhimento familiar, o programa de acolhimento familiar, é um acolhimento provisório em residências que são previamente cadastradas e que elas acolhem temporariamente crianças ou adolescentes em situação de risco quando se tira esse adolescente ou essa criança do lar
porque muitas vezes é o lar onde acontece a agressão, por exemplo. E daí, justamente por isso, eu preciso tirar a criança ou o adolescente desse local, tá? A família substituta, ela obedece o disposto no artigo 28 do ECA e ela acontece mediante guarda, mediante tutela ou até mesmo mediante adoção, tá? É uma preparação gradativa, a família substituta, para depois uma futura adoção, tá bem? Nesse caso, sempre que possível, a gente vai ter a ouvida da criança ou do adolescente, tá? Principalmente se eles já estão em idade de poder se manifestar a respeito disso, o adolescente sempre, a criança, dependendo do caso, porque ela vai ter, inclusive, um acompanhamento de uma equipe interprofissional, de vários profissionais de diversas áreas, que vão justamente auxiliar essa criança e auxiliar esta família, tá? Estas são as medidas específicas de proteção. A gente tem também as medidas socioeducativas. E as medidas socioeducativas, elas estão logo depois no artigo, a partir do artigo 103. Por quê? Porque as medidas socioeducativas vão ser aplicadas quando acontece um ato infracional. E a primeira informação, atos infracionais só podem ser aplicados aos adolescentes. Criança não comete ato infracional, tá? Criança vai sofrer uma medida específica de proteção. Agora, se for um adolescente, ele pode ter a favor dele uma medida protetiva específica ou uma medida socioeducativa, tá? Quando é que eu sei o que é um ato infracional? Como que eu sei o que é um ato infracional? Conforme o artigo 103, eu sei que é um ato infracional quando a conduta está descrita como crime ou como contravenção penal. Nesse caso, eu sei que é um ato infracional, tá? Nós temos 7 medidas que são as medidas socioeducativas. As 7 medidas estão previstas no artigo 112. E esse rol do artigo 112, ele é taxativo, ele não é exemplificativo. Nós temos aí desde a advertência, a obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, tá? A liberdade assistida, a semi-liberdade, a internação e qualquer das medidas previstas no artigo 101, ou seja, as medidas específicas de proteção, tá? Um detalhe, quanto ao inciso 2, que foi uma das dúvidas apresentadas, como é que funciona a obrigação de reparar o dano? A obrigação de reparar o dano será o adolescente, se ele tem condições, se ele já trabalha, se ele tem uma ocupação, se ele não tiver os responsáveis por ele, no caso os pais, e se não tiver condições econômicas, aí o juiz pode substituir por outra das medidas socioeducativas, normalmente pela prestação de serviço à comunidade. Esse dano, alguns doutrinadores defendem que não precisa exatamente ser um dano patrimonial, pode ser uma lesão de consequência econômica, tá? Então, um prejuízo causado economicamente falando, tá? Quanto à semi-liberdade, a liberdade assistida, a internação, principalmente a internação, nós temos que, aos 21 anos, o jovem tem que ser colocado em liberdade. Ou seja, você pode cometer o delito até os 18 anos incompletos para você ter a teu favor a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, você vai seguir as normas do Estatuto da Criança e do Adolescente até os 18 anos incompletos. Se a sua pena foi a internação, o que acontece? Essa internação, ela vai acontecer, ou ela pode acontecer, num prazo máximo de 3 anos, e ela não pode ultrapassar os 21 anos, exceto se houver uma outra situação. Por exemplo, se houver um problema, uma dificuldade, uma doença que faça com que você seja recolhido
a uma instituição psiquiátrica, por exemplo, porque daí você está internado e não tem condições, muitas vezes, de ser colocado em liberdade. Já aconteceram vários casos famosos, que é justamente essa a realidade do infrator, que era menor à época e que hoje já é maior, mas continua numa instituição não amparado pelo ECA, mas em razão de uma condenação a uma medida socioeducativa pelo ECA. Então, é até os 18? Sim, é até os 18 que pode ser condenado, mas entre os 18 e os 21 tu pode ser mantido internado. A partir dos 21 você tem liberação compulsória, exceto se for um caso especial que não vai poder ser colocado em liberdade, tá? Então, estas são as medidas de proteção, as específicas e as socioeducativas, tá? Previstas no ECA, e que devem ser estudados para que a gente possa saber o que pode alcançar crianças e adolescentes que cometem um delito ou mesmo que estão numa situação de vulnerabilidade e por isso precisam um auxílio, precisam um amparo maior, tá? Até a próxima!